Deus? As crianças, não, em casa, acho que nós vamos fazer um esquema diferente. Talvez uma mulher fique, eu vou com o sonho dela Amém. Quem quiser ir abrindo para a nossa liturgia, Gênesis capítulo 9. Está dando um pequeno chiadinho aqui. Normal, Erasmo? Não. Vê se dá uma... Só uma diminuidinha no volume, acho. Deixa eu ligar aqui nossa mesa de som. Já eu abri no Gênesis 9. Isso, tá jóia, ficou bom. Na verdade eu estava vendo, a qualidade de som melhorou demais com a caixa e o microfone. Entendeu? Faz a captação da câmera. Uma outra coisa que melhorou muito, que ajudou bastante, infelizmente, né, porque nós não temos equipamento, mas foi a transmissão de parar a transmissão do culto ao vivo. A palavra sai muito mais íntegra, muito mais correta. Porque às vezes você quer estudar alguma coisa e quer voltar durante a semana, então eu estava olhando e gostei bastante. Mas amém. Então vamos à leitura da Escritura, vamos à nossa liturgia. Livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo pela nossa vida, pedindo que o Senhor venha nos edificando nessa manhã, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudando em nossa fraqueza, que nós possamos aprender de Ti, como usarmos essa palavra de maneira prática, que o Senhor venha com o teu poder edificando a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui a minha garrafa de água, que aí fica melhor. Amém, irmãos. Chegamos capítulo 9 do Gênesis. Desceu todo mundo da arca. Como eu falei na palavra de quarta-feira, depois do juízo, depois da crise, depois dos problemas, sempre tem um recomeço. Agora, o que nós temos que entender? Que as coisas da nossa vida, inclusive o nosso recomeço, ele vem de maneira ordenada por Deus. E quando Deus abre aqui o capítulo 9 do Gênesis, inspirando Moisés a escrever, primeira coisa que ele fala, da multiplicação da humanidade. Por quê? Isso nos reporta a Gênesis, quando Deus faz a promessa da vinda do Messias, através da descendência da mulher. Por que que o homem tinha que se multiplicar na terra? Primeira coisa, para povoar. Segunda coisa, o Messias vem da linhagem de Noé. O Messias veio da linhagem de Sete. O Messias ia vir da linhagem de Sem, que ia gerar o povo semita, o povo judaico. Então o que nós não podemos perder o foco é o seguinte: ao dar essa ordem aqui, o ponto principal que Deus estava buscando era a chegada do Messias. Era a coisa principal. Por quê? Porque não adianta nada Deus perpetuar a terra e todo mundo ir para o inferno. O alvo de Deus é salvar o povo que vai passar a eternidade com Ele. No caminho que Deus tem, esse povo vai ser salvo através da obra do Messias. Então, essa frutificação aqui, o principal motivo dela é esse. O segundo motivo, povoar a terra. Esse texto aqui é bem interessante, até eu nunca tinha me atentado com isso. Vamos ler Gênesis 9, versículo 7. Diz assim: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Olha que interessante. Repete a mesma coisa. Repete a mesma coisa. Você fala, mas espera aí.
Deus esqueceu que me mandou falar isso no primeiro versículo? Sempre na Bíblia, quando eu vejo algo repetido num trecho curto 2 vezes, é para chamar a minha atenção. Se eu ver 3, então, meu Deus, aí é uma coisa mais completa ainda. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dando uma moldura. Imagina um quadro com uma moldura em cima, que é o versículo 1, e um quadro com a moldura embaixo, que é o versículo 7. Aí você fala, mas irmão, então nós crentes temos que ter muitos filhos? Essa orientação aqui, ela só acontece quando a terra está vazia. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia, com a terra já povoada, a orientação de multiplicar e encher a terra. A gente só vê isso quando a terra está vazia. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens, a terra tem que ser povoada. Deus tem uma história que Ele escreveu a se realizar aqui na terra. Existem coisas que o Senhor vai fazer usando homens aqui na terra, usando a nossa história. O que eu aprendo disso hoje? Veja, existem algumas seitas, inclusive o catolicismo romano pensava assim, dizendo que não pode haver método anticoncepcional. Existem até seitas que falam o seguinte: quantos filhos vierem, quantos filhos tem que vir. Se você tiver 1, 3, 5, 9, 12, se virar uma chocadeira, é a visão da seita. Deus mandou, venha, gente, a terra já está cheia, a terra já está povoada. Somente quando aparece esse versículo, a terra está vazia. Isso fala do que para nós hoje? Planejamento familiar. É algo extremamente importante. Lógico, precisamos tomar cuidado com a cultura de ter meio filho, que é uma cultura tão comum na sociedade moderna, principalmente final do século XX, começo do XXI. Então, para nós cristãos, cabe estar sensível à vontade de Deus, de quantos filhos o Senhor quer me dar. Mas isso não me autoriza nem a não ter filhos, mas também não me autoriza a ter uma quantidade absurda, uma coisa desenfreada. Aí você fala, mas por que é importante isso? Existem seitas que vão te confrontar. Para vocês terem uma ideia, existem seitas que ensinam que o sexo é só para procriação. Isso é um dos maiores absurdos teológicos que tem. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia tem o livro de Cantares, escrito por Salomão, que fala do relacionamento amoroso entre homens e mulher. Alguns querem dar uma alegoria ali dizendo que é Cristo e a igreja. Eu entendo que é esticar por demais o texto. Cantares está falando do presente que Deus deu para o homem, chamado matrimônio, chamado leito sem mácula, que é para o homem e a mulher usufruírem em santidade. E na questão dos filhos, tem um planejamento familiar saudável, tem uma coisa saudável. A terra já está cheia, o Messias já veio. Nós temos que andar nesse mundo com todo discernimento, com toda percepção. Eu sou dos que incentivam, tenham filhos, mas façam isso de maneira correta. Façam isso de uma maneira bíblica, sensíveis às direções do Senhor. Amém? Aí vamos lá. Olha que interessante, deixa eu ler o versículo que eu anotei aqui. Gênesis capítulo 1. Comprovando aquilo que eu falei. Gênesis 1, versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Para quem que Deus está falando isso? Para os animais. Aí vamos no 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fala isso para Adão e Eva. Por quê? Estava tudo vazio. A terra precisava ser povoada. Então é muito importante você ter essa visão.
Pode parecer algo simples, mas eu já ouvi altos absurdos em relação a essas passagens. Mas vamos voltar no Gênesis capítulo 9. Vamos continuar, o texto prossegue, como diz o irmão Granconato, elegante, né? O texto prossegue. Gênesis 9, versículo 2 diz assim: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Veja que interessante. Nós acabamos de ler no versículo Gênesis 1, 28, que o homem ia sujeitar todas as espécies. Aqui no Gênesis 9 a gente vê Deus colocando temor aos animais. Aí você pergunta, mas por que vai colocar o temor? Já que o homem vai sujeitar, já que o homem vai dominar. O problema é o seguinte, no versículo 28 não havia pecado. Quando entrou o pecado na terra, a criação sofreu consequências. Os animais passaram a ter doença, os animais passaram a morrer, os animais passaram a ter fome, os animais passaram a ter inimizade entre eles. A gente confere tudo isso aqui. Agora, por que Deus coloca temor nos animais? Hoje, quando pode ver, o seu cachorrinho, você chega perto. O cachorro do vizinho, você não chega perto. Se chegar, ele te morde. Por que ele te morde? Porque ele tem medo de você. Ele se sente ameaçado. Você pegar uma cobra. Se a cobra vê você no mato, ela pica a mula. Se ela se sentir acuada, ela vem para cima. Por quê? Porque ela tem medo. O que eu aprendi aqui? Eu não sabia isso. E imagino que os irmãos não. Se Deus não houvesse colocado temor nos animais, o homem não conseguiria resistir à fúria dos animais. O homem não conseguiria realizar o que tinha que ser feito. Deus limitou a ação dos animais. Senão Noé, sua família, seus descendentes iam ser destroçados. Vocês imaginam a quantidade de problema que a gente ia ter? Quantidade de cachorro, quantidade de gato, alguns pássaros até. A quantidade que a gente ia ter de problema, de ataques sobre as crianças, de ataques sobre as famílias. Pode ver, em geral, os animais têm medo dos homens. Por quê? Porque com a queda, para o homem dominar, foi necessário Deus vir e trazer temor. Isso daqui é uma ação miraculosa de Deus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quando a gente vai, por exemplo, ali no livro de Josué, olha que interessante, Deus fala, eu vou entregando a terra para vocês em partes, e eu vou retirando os povos das nações por partes. Para quê? Para que a terra não fique vazia, e as feras do campo cresçam demais, e vão atacar vocês. Inclusive eu tenho a base bíblica para sustentar isso aí. Pode ver, quando a gente chega hoje, você vai abrir o sítio, você vai lá para a floresta amazônica, tudo quer te matar. Tudo. Os mosquitos querem te matar, os borrachudos querem te matar, os animais querem te matar. Imagina se Deus não tivesse colocado temor. Qualquer dia pega um vídeo dentro da floresta amazônica. Gente, é um inferno. As pessoas têm que andar com aqueles, sabe aquelas telinhas de proteção do rosto, tem que andar tudo fechado. Os insetos não deixam a pessoa em paz. Até lembrando do caso do Apocalipse, que a gente estava aprendendo junto, que a igreja vai passar junto na tribulação. Eu fiquei pensando, me peguei pensando, falei, nossa, a gente vai precisar ter aquela telinha de rosto. Senão a gente não vai conseguir ficar no meio da floresta. Porque é tanto bicho, é tanto inseto, é tanta coisa. Tudo quer te jogar fora. Agora imagina, se Deus não tivesse colocado essa limitação, nós não teríamos as cidades que nós temos, nós não teríamos a cultura que nós temos, toda a civilização, nada disso. Os animais... Gente, você às vezes atropela um cachorro. Ele levanta, sai andando, você atropela um ser humano, quebra inteiro.
A gente só domina sobre os animais porque nós temos a inteligência, porque fomos feitos em imagem e semelhança de Deus e que o Senhor colocou temor nos animais. Eles fogem de nós, eles se submetem. O pitbull tem a mordida, se eu não me engano, igual a do tubarão branco. Você imagina você criar um animal na sua casa que tem a mordida igual a do tubarão? Gente, vocês já viram ataque de gato? Ataque de gato é uma coisa terrível. Quer ver uma coisa que você entrar na internet e vai ficar assustado? Ataque de cachorro pequeno. É uma ferocidade. Ouviu o Granconato falando? Eu falei, nossa, será que é assim? É uma ferocidade absurda. Você pega um pincher, ele é capaz de fazer um estrago no seu tornozelo. Você fala, de onde vem isso? A Bíblia explica de onde vem isso. A criação entrou em corrupção. Quer ver que interessante? Vamos abrir Romanos, capítulo 8. Lá no Novo Testamento. Ó, eu já cheguei no Romanos 11. Romanos capítulo 8. Vou ler o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura, deixa eu explicar para você essa palavra difícil. Ardente expectação, o que é? É uma expectativa muito grande. O que o texto aqui está falando? Que a criação tem uma expectativa muito grande. Do que? Continuando a leitura do versículo. Porque a ardente expectação da criatura, que são os animais, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que trouxe corrupção para a criação? O pecado do homem. Essa criação sofre. O que Paulo nos ensina? Que lá no futuro, quando Jesus vier, que nós fomos glorificados, a criação juntamente vai ser liberta do cativeiro do pecado. Essa ferocidade vai sumir. Essa perseguição de um pelo outro vai sumir. Semana passada aconteceu um fato curioso. Entrou um passarinho lá na casa da Luísa, não me lembro direito como foi. O gatinho, gente, coisa mais linda. Coisa mais bonita. Moeu o passarinho. Moeu, virou do avesso. A senhora falou, como pode tão bonitinho assim? Moeu, por quê? Porque a criação está debaixo da corrupção. Quando vai libertar? Somente quando Jesus vier. E aí todas as coisas vão ser restauradas na eternidade. Nós entendemos que vai existir um período chamado milênio. Existem alguns irmãos que acham que não vai existir um milênio, mas que vai haver essa restauração. É uma unanimidade. Aí sim, a criação toda fica em paz e harmonia. Isso explica o caos que eu vivo. Pode ver a nossa volta, a gente vive uma vida louca. A gente vive uma vida maluca. O próprio ser humano não se entende com ele mesmo. Fiquei sabendo essa semana, um professor da Universidade Federal Fluminense falou que tinha que matar todos os evangélicos e todos os fascistas. Primeiro, não tem nem fascista no Brasil. O cara não sabe nem o que está falando. Porque pensa diferente dele, porque segundo a mentalidade desse professor, por exemplo, eu sou fascista. Se você não concorda com a ideologia dele, você é fascista. Segundo, matar todos os evangélicos. Por quê? Aí o que essa pessoa está dizendo? Agora estou sendo perseguida. É lógico, falou o maior absurdo.
Como que alguém tem a ousadia de falar que tem que matar todos os evangélicos e acha que não vai repercutir num país onde 30% da população é evangélico e outros 30% é católico praticante? Vai ter problema. Mas essa bagunça é tudo fruto da queda, é tudo fruto da desorganização. Isso aqui não é só animal com animal, é animal com homem, homem com homem. A criatura, tudo que foi criado, está sujeito à corrupção. Isso explica suas dificuldades, isso explica suas lutas, isso explica o problema com as pessoas, explica tudo isso. Amém? Vamos voltar lá, Gênesis 9, novamente. Hoje os irmãos vão usar bastante Bíblia. Gênesis 9, vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: tudo que se move, que é vivente, será para vosso mandimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. O que acontece aqui, gente? Existe uma mudança da dieta alimentar. A gente não percebe, às vezes, o que está escrito na Bíblia. Olha que interessante. Vamos abrir livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ponto. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Eu pergunto, você já viu uma onça comendo alface? Você já viu uma onça comendo uma salada de pepino? Onça não come isso. Antes do dilúvio comia. Antes do dilúvio, os animais e os seres humanos tinham uma dieta vegetariana dada por Deus. Eles obedeceram isso? Nós não sabemos, porque tem lá um dos filhos de Tubal-Caim que criou gado. Eu imagino, uma opinião pessoal minha, não posso provar na Bíblia, que eles passaram a comer carne, porque eu vou criar gado, tudo bem, o couro para fazer tenda, a gordura para servir de combustível, para queimar como luz, uma série de fatores. Mas vou jogar carne fora? Então eu imagino, uma opinião pessoal minha, não é bíblica, que eles já começaram a comer carne. Mas olha que interessante, nós lemos no Gênesis 9, vamos voltar no Gênesis 9, que a partir do dilúvio, Deus libera, versículo 3, tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento, e tudo vos tenho dado como a erva verde. Deus libera a carne. Os motivos que Deus libera a carne só aqui, nós entendemos o quê? Por causa das mudanças na atmosfera da Terra, a ingestão de carne se passou necessária à qualidade de vida do ser humano. E Deus não libera a carne não só para o homem, mas à frente nós vamos ler até para os animais. Agora veja que interessante, aqui aconteceu um fato bem interessante. No versículo 4 fala o seguinte: a carne, porém, com a sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Aqui começa a surgir uma coisa interessante. O cristão pode ou não comer carne. Aliás, comer carne com sangue. Qual que era a orientação que eu dava aqui para a igreja? Falava, irmãos, nós não conseguimos matar os animais como os judeus matavam. Mas eu conheço mestres da igreja, como Augusto Nicodemos, como Marcos Branconato, que dizem que pode comer carne com sangue. Só que eu ainda não tenho entendimento sobre isso. Então vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos fugir do sangue vivo.
Vamos fugir dos alimentos que tenham sangue vivo. E quando o Senhor nos der um entendimento melhor do texto, eu passo para a igreja. O que acontece essa semana, finalmente, gente, mais de 5 anos pesquisando o assunto. Essa semana encontrei a resposta. E foi bem legal, por causa que a maneira que ela se apresentou foi extremamente simples. Quer ver? Vamos ler alguns textos. Vamos primeiro, livro de Levítico, são 2 livros à frente de Gênesis. Você vai passar por Êxodo, vai chegar em Levítico capítulo 17. Levítico 17. Sofia, vamos ouvir a palavra. Levítico 17, versículo 10. Diz assim: E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Agora vamos em Levítico capítulo 19. Olha que interessante. Versículo 26. Diz assim: Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. O que acontece? 2 passagens que proibiam o judeu de comer sangue. Isso aqui é notório. Aí você pergunta, mas irmão, e nós cristãos? Como funciona? O Novo Testamento responde. Vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Podem abrir com calma, não precisam ter pressa, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a coisa começa a mudar. Pedro, ele vai ter uma visão aqui, que começa a mudar a maneira de pensar da igreja. Atos 10, versículo 10. Diz assim. Qual que é a situação aqui? Veja. Pedro estava numa cidade chamada Jope, uma cidade litorânea. Primeira coisa que era curiosa. A casa que ele estava hospedado era uma casa de pessoas que trabalhavam com couro. Para o judeu, ele não podia tocar em animal morto. Ao tocar em animal morto, o judeu se tornava ritualmente impuro. E o que acontece? Essa casa era no litoral, por quê? Porque eles precisavam de água, muita água, para tratar o couro. Então a primeira coisa que aparece aqui é o seguinte: como Pedro, sendo judeu, mesmo salvo, estava numa casa onde ele poderia se tornar impuro muito fácil. Essa é a primeira questão. Aí o que acontece? Pedro teve fome. E foram preparar alguma comida para Pedro. E ele subiu para o andar de cima da casa. Como é que eram as casas? Sabe esses terraços que a gente vê hoje com a telha brasilite? O pessoal bota uma churrasqueira. Era mais ou menos desse jeito. A cobertura da casa tinha uma segunda cobertura. E aí a pessoa poderia ali ficar tomando aquele vento marítimo, tomar aquilo lá. Foi o que Pedro fez. E olha que curioso que acontece. Atos 10, versículo 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Até aqui. O que acontece? Aqui é a passagem que mostra que Deus está autorizando aos seus servos comer todo tipo de alimento. Aqui Deus libera todo o tipo de alimento para a igreja. O judeu não podia comer nada impuro. O que Deus vai fazer aqui? Pedro recebe uma visita de 2 homens que foram enviados por um centurião chamado Cornélio. Esse centurião teve uma visão de um anjo, e esse anjo orientou: manda pessoas a Jope, chama o tal de Simão Pedro, que vai estar na casa, e não lembro o nome do cara, do curtidor. O que é o curtidor? É quem trabalha com peles, por isso que a gente sabe que eles trabalhavam com peles. E chama, aí Pedro vem, prega na casa de Cornélio, e Deus, além de salvar, dá o dom de línguas para aquelas pessoas. Porque Deus estava avisando Pedro: Pedro, a partir de agora a salvação não é só para o judeu. A partir de agora a salvação é para os gentios. A partir de agora todo sistema de dieta alimentar está liberado. Vocês podem comer de tudo. Aí Pedro fala: mas Senhor, eu nunca comi nada impuro. O que Deus fala? Não faças impuro o que Deus purificou. A partir daqui, como cristão, eu posso comer carne de porco, eu posso comer camarão, eu posso comer bagre, eu posso comer ouriço do mar, eu posso comer ostra. Tudo isso não podia. Posso comer de qualquer caça, onde é permitido, que está no mato, qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, nem coelho podia comer. Era considerado um animal impuro. Então aqui liberou tudo. Inclusive Pedro não poderia nem entrar na casa de um gentio. Ele se tornaria ritualmente impuro. Isso que nós fazemos hoje, com tamanha liberdade, só acontece para a gente sem problema nenhum, porque Deus liberou. Se nós ainda estivéssemos no judaísmo, a gente não podia nem comer com os gentios. Eu não podia comer a mesma comida. Eu não podia entrar na casa dos gentios. Olha o que Deus fez com a gente. Nos libertou, nos deu esse acesso. O que acontece? Existem seitas hoje em dia que elas dizem que não pode comer carne de porco, não pode comer camarão. Nós vamos ver isso mais à frente. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mas olha que interessante. A gente vê aqui que tudo foi liberado. Pode comer de tudo. Pode comer camarão? Pode. Inclusive chama o pastor, que o pastor gosta bastante de camarão. Pode comer ostra? Melhor ainda, né? Mas olha o que acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Olha que interessante. Versículo 18. Olhem para mim que eu vou dar o pano de fundo. E essa daqui era a passagem que para a nossa igreja... Nós tínhamos um temor em cima dessa passagem aqui. Nós vamos ver a passagem daqui a pouco, os irmãos vão entender qual era o nosso temor. Qual foi o caso aqui? A igreja de Antioquia mandou Paulo e Barnabé para o campo missionário. Na primeira viagem, eles foram juntamente, se não me engano, com João Marcos. Vários gentios foram salvos. Aí o que aconteceu? Mestres judaizantes começaram a visitar as igrejas falando o seguinte: olha, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Aí gerou uma controvérsia. Aí o que acontece? Acontece o primeiro concílio da igreja cristã. O concílio de Jerusalém. O único concílio registrado na Bíblia. O que acontece? O pessoal defende que livro de Atos dos Apóstolos não pode gerar doutrina. Porque é um livro transicional. Por exemplo, Deus curou em Atos em larga escala. Hoje Deus não cura na mesma escala. Em Atos, Deus dava dom de línguas a praticamente todos. Hoje Deus não faz dessa maneira. Inclusive a gente percebe que até alguns dons cessaram. Então Atos realmente é transicional. Mas qual que é o problema? Gente, eu tenho aqui um concílio liderado por Tiago, irmão de Jesus, em que Paulo, apóstolo, e Barnabé falam, em que Pedro fala,
E esse concílio deu um resultado. O que a gente entende? Esse resultado vale. Aí olha que interessante, Moisés. Vamos fazer a leitura. Atos 15, versículo 18. Diz assim, palavras de Tiago, irmão de Jesus, que, olha que interessante, aqui tem uma outra coisa importante. Hoje em dia falam que tem apóstolo hoje, né? E que os apóstolos têm que liderar a igreja. Tiago nunca foi apóstolo. Tiago, inclusive, tinha dúvida se Jesus era o Cristo. Lembra que os irmãos de Jesus e a sua mãe achavam até que ele estava maluco? Veja que interessante, não foi um apóstolo que liderou a igreja de Jerusalém, foi um presbítero. Quem deu a palavra final do concílio não foi o apóstolo Pedro. Quem deu a palavra final do concílio não foi o apóstolo Paulo. Quem deu a palavra final do concílio foi o presbítero Tiago. Mostrando que a sucessão apostólica é para o presbítero, por isso que não tem apóstolo hoje. Olha o que Tiago fala, versículo 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O que Tiago fala aqui? Não vamos perturbar com a lei de Moisés os gentios que se convertem a Deus. E aí ele continua a leitura, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Opa! Olha o sangue aqui de novo. O que Tiago fala? Olha, contaminação dos ídolos. Nós vamos ver mais à frente o que é isso. Fornicação, pecado sexual, tão comum no meio dos gentios. Carne sufocada. Quem aqui é do interior lembra como nós matávamos as galinhas? Pescoço destroncado. Segundo aqui o concílio de Jerusalém, eu não podia comer essa galinha com o pescoço destroncado, porque é sufocado. E não podia comer o sangue. Isso aqui já era um problema, porque se eu fosse seguir a lei à risca, nem os alimentos que a gente come no mercado eu posso comer. Porque não é escoado 100% do sangue. Lembra que eu falava, irmãos, vamos fazer o seguinte, é uma área difícil. Vamos nos manter longe do chouriço, do sarapatel, de qualquer alimento que tenha sangue vivo na composição. E vamos pesquisar o assunto. É o que está falando aqui. Aí você fala, mas irmão, não entendi, porque em Pedro purificou tudo. Como que Tiago fala isso? O versículo seguinte é o versículo chave, que vai dar entendimento. E essa passagem era a passagem que eu não conhecia. Essa passagem muda todo o entendimento da passagem. Olha que interessante. Versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Vamos para o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, ele explica melhor. O que é contaminação aos ídolos? Coisa sacrificada aos ídolos. O que é hoje isso? Pão de Santo Antônio. É sacrificado ao ídolo. Entendeu? Por exemplo, o original, como era feito antigamente, hoje não é mais assim. Pastéis de Santa Clara, era consagrado ao ídolo. Por exemplo, hoje em dia é feito balinha para São Cosme e São Damião. Doce para São Cosme e São Damião. É consagrado ao ídolo. Alimento nas quermesses católicas. É consagrado ao ídolo. Aqui ele explica, mas olha o que ele fala. E do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares, bem vos vá. O que acontece, gente? Por que o concílio decidiu isso? Em toda cidade que eles chegavam, tinha judeus. Em toda cidade que eles chegavam, os judeus guardavam a lei.
todo sábado eles juntavam na sinagoga. Todo sábado eles liam as Escrituras. Se eles vissem um cristão comer sangue, comer alimento sacrificado a ídolo, um cristão dado à fornicação, aquilo iria criar uma barreira entre a igreja e os judeus. Então o contexto aqui é isolado. O contexto aqui é um contexto para aquela época. Por que eu não vou comer carne com sangue? Simples. Porque senão o judeu, assim que me vê comer carne com sangue, vai criar uma barreira e não vai ouvir a pregação do Evangelho. Só isso. Aí eu entendi o que o Branconato e o que Nicodemos ensinavam. E aí o que acontece? O próprio apóstolo Paulo vai escrever sobre o assunto mais à frente. Quer ver? Vamos no próximo livro da Bíblia. Romanos, capítulo 14. É o 14? É o 14. Vocês já vão entender o ponto que eu quero chegar. Romanos, capítulo 14, eu vou ler o versículo 6. Quem gosta desse texto é o irmão João, que está trabalhando hoje. Olha o que Paulo vai legislar sobre o assunto. Romanos 14, 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que está falando aqui? Pessoas que guardam o sábado. Um cristão pode guardar o sábado? Pode, se ele quiser, pode. Um cristão deve guardar o sábado? Nunca. Quem guarda o sábado? Por exemplo, eu chego na casa do irmão Gilmar, e aí, Gilmar, como é que você está? Pô, cara, estou na boa, estou ouvindo palavra, estou orando aqui, estou tranquilo, estou dedicando esse sábado para Deus. Aí eu saio de lá e chego no irmão Carlinhos. O irmão Carlinhos está metendo prego no telhado, está lavando o carro, está encerando, está fazendo um monte de coisa. A irmã Tânia está trabalhando. Quem quer guardar, guarde, mas não imponha isso para o outro. É livre. Porque o Novo Testamento não tem orientação nenhuma para guardar dia. Mas aí continua o texto. Olha o que fala. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. 10, olha a questão aqui. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Qual que era a briga? O irmão Carlinhos só come vegetal. Ah, esse irmão Carlinhos é um fanático. O irmão Moisés é o maloqueiro da turma, come tudo. Até priar, se passar no mato, ele assa e come. Tá vendo? Esse irmão Moisés é um libertino. Essa era a contenda. Aí o irmão Carlinhos levantava e falava, ó, o irmão Moisés não pode ser diácono na igreja. Por quê? Porque o irmão Moisés come até coelho. Aí levantava o irmão Carlinhos. Aí o Jomar falava, ó, o irmão Carlinhos também não pode ser diácono. Por quê? Porque não guarda o sábado. Essa era a briga. A irmã Nádia, não, a irmã Nádia jejua, cruz credo. Essa era a contenda. Um começou a se intrometer na vida do outro. Vê, se eu quero pegar minha Bíblia e ler a manhã inteira, é problema meu. Quem paga minhas contas é Deus. Quem dá o meu sustento sou eu. Se você não quer ler, é problema seu. Cada um dará contas a Deus. Agora, não venha querer dizer que você quer ser espiritual se você não lê Bíblia. As duas coisas andam juntos. Mas aí eu estou julgando pela Escritura, não estou julgando pelo que eu acho.
É o que Paulo está falando, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí ele encerra, olha que interessante. Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Olha o 14 que Paulo vai falar. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. O que Paulo fala aqui, gente? Isso é uma verdade bíblica. Não existe nada que seja imundo. Isso confirma o que Jesus fala. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que entra pela boca vai para o estômago, é digerido e é colocado fora. Jesus confirma isso. Então nem sangue é impuro. O que quer dizer a palavra nenhuma coisa? Nenhuma coisa. Nada. E olha o que Paulo explica no 15. Mas se por causa de comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Carlinhos só come vegetal. Eu vou ficar incomodando Carlinhos. Vem comer o churrasco na minha casa. Vamos comer o churrasco. Carlinhos, não tem problema, pode comer churrasco aí. Come aí, ó. Não tá vendo, irmão Moisés? Até criar come. Aí o irmão Carlinhos vai contra a sua consciência e resolve comer churrasco, com a sua consciência acusando. Isso é pecado, isso é causar escândalo. Vou dar um caso sério. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia não proíbe bebida alcoólica. A Bíblia proíbe a embriaguez. Só que tem irmão que não pode nunca encostar em bebida alcoólica, porque foi alcoólatra, foi drogado, não pode nem encostar. Aí o irmão, tendo aquele cuidado, não bebe. Aí o irmão vai na minha casa, eu abro uma garrafa de vinho e quero enfiar com ela abaixo do irmão. Só que para o irmão tomar vinho é pecado. Por exemplo, eu tomo vinho algumas vezes. No domingo, às vezes, do almoço, eu tomo uma taça de vinho. A minha esposa Paula não toma vinho. É a mesma coisa que eu queria enfiar pela goela. Tanto eu não posso obrigar ela a beber, como ela não pode me obrigar a parar. Entendeu? Se eu fizer algo, se eu comer qualquer coisa, aquilo for contrário à minha consciência, eu estou causando escândalo no irmão. Ele está fazendo algo que ele não considera. Então, por exemplo, se eu vou na casa de um adventista e sei que ele não come carne de porco, embora eu não concorde com a doutrina adventista, eu não vou levar, trouxe um coelho para você comer aqui, um cabrito. Não vou fazer isso, porque vai causar escândalo. Então Paulo resolve, vou reler o versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, vírgula, a não ser para aquele que tem por imunda. O que? Comer rã? Você está maluco. Nunca vou comer rã. Isso aí não agrada a Deus, pronto, é impura para mim. Aí eu falo, não como rã, por quê? Porque eu quero agradar o Senhor. Aí o Carlinhos come caranguejo, faz uma caranguejada enorme. Por quê? Porque eu tenho a liberdade que é em Cristo, nada é impuro, eu vou usufruir do que Deus me deu. E vou comer. Agora, ele não pode me obrigar, não posso obrigar ele. Quer ver um outro texto interessante? Vamos à próxima carta, 1 Coríntios 6. O que acontece? Paulo começa a responder o concílio de Jerusalém. 1 Coríntios 6, versículo 10. Diz assim: na verdade, estou lendo errado. 1 Coríntios 6, versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 16. Versículo 15.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e vos farei membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque diz, serão os dois uma só carne. 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu corpo. Concílio de Jerusalém. Vos abstenhais da fornicação. Porque Paulo explica que se ajunta a uma meretriz, é um só corpo com ela. Você é um só com o Senhor. Você está pegando os membros do Senhor e ajuntando a uma meretriz. Percebe que Paulo vai mais além do que o concílio? Ele não dá só a proibição, ele explica o porquê. Porque você é uma só carne quando você fornica. Ao ser uma só carne em pecado, você está levando o Senhor que habita em você para aquela relação pecaminosa. Aquele é um pecado dentro do corpo. É o pior tipo de pecado que tem. Porque eu levo o Senhor, é como se eu levasse o Senhor para um templo pagão, de prostituição cultural. Mais ou menos por aí. Por isso que a fornicação, o adultério, as relações sexuais ilícitas, a sodomia, lesbianismo, tudo isso é abominação para o Senhor. Imagina um crente que tem o Espírito habitando em si, fornicar, adulterar, coisa séria. Aí você fala, nossa irmão, mas graças a Deus na nossa igreja não tem ninguém que fornica. Mas e nossos computadores? E a pornografia que corre solta por aí? E a concupiscência dos olhos que está em todo outdoor, em toda propaganda, que trata a mulher que nem um objeto, que começou a tratar o homem que nem um objeto. Eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, sexta-feira fomos fazer uma trilha, estou descendo a montanha, lá embaixo, quando eu bati o olho, tinha uma moça subindo com o decote maior que o cabo da Boa Esperança. Imediatamente, não olhei mais para a moça, porque a primeira vez foi acidente, não teve como. Mas eu não quero colocar meus olhos em nada que é impuro. Se a moça não tem entendimento do Senhor, é problema dela, que eu fiz a partir dali não olhei mais. Por quê? Porque eu não quero pecar contra o meu Deus. Tanto é que aqui na igreja a gente ensina que quando um homem conversa com uma mulher é na linha dos olhos. Gente, nós estamos suscetíveis a isso. Lá em Piraquara tem uma loja de moda íntima que você não pode olhar para a vitrine. Você não pode olhar para a vitrine. Gente, tem catálogo dessas vendas porta a porta. Que uma mulher não pode olhar para o catálogo, um homem não pode olhar para o catálogo, porque é extremamente sensual. Aí quando você cai para a nossa realidade, você fala, nossa, tem alguma coisa errada. Esse gordo aí, velho, é meu marido. Essa mulher aí, sem pé nem cabeça, é minha esposa. Já contaminou. Eu entendo que o crente dificilmente vai cair num pecado vai consumar o pecado da fornicação. Se ele é crente mesmo, eu acho difícil, pode acontecer. Mas não é só isso, gente, é na novela, é no filme. Você está assistindo o filme de ação, de repente aparece uma mulher com os seios de fora. Você está vendo o filme de ação, de repente aparece um casal tendo relação sexual, que só falta virar um filme pornô. Do nada. Só não é filme pornô porque não tem o close, mas o resto é tudo pornô. Aí um crente que quer ser cheio do Espírito Santo fica assistindo novelas pecaminosas, filmes pecaminosos, propaganda pecaminosa e quer ser espiritual. Corre o risco de cair sim. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Jesus leva lá para cima. Muito cuidado com isso. Por isso que Paulo fala, gente, o que se ajuda a uma meretriz é o só corpo com ela. Mas nós somos um só com o Senhor. Você levaria Jesus para assistir determinados filmes que tem por aí? Você chegar para Jesus e falar, Jesus, meu Salvador, irmão mais velho, vou te levar no cinema comigo.
Ou fazer o seguinte: Jesus, ó, vou sentar aqui na sala, tem uma novela daqui para assistir. Você colocaria Jesus assistindo os programas de humor que tem hoje? Se não, da onde que você tirou que você pode assistir e sair limpo? Se Jesus não pode assistir aquele programa com você, da onde que você tirou que você pode? Ah, o irmão está sendo legalista? Não, estou falando para o seu bem. Estou fazendo um alerta. Porque se Jesus não pode assistir aquilo, nem você, que tem o Espírito Santo habitando em você, deveria assistir. Simples assim. Existem coisas que eu não ponho mais meus olhos. Não ponho, não quero macular meu espírito. Amém? Vamos para mais um texto, mesmo a 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios 10, versículo 18. Texto conhecido dos irmãos. O que Paulo vai falar aqui? Havia uma questão em Coríntios. Os templos pagãos recebiam animais de sacrifício. Só que só uma parte do animal era usada pelo sacerdote no ritual. Aí o que acontecia? O sacerdote pegava o resto do animal, porque não tinha geladeira, e vendia para o açougue. E o açougue revendia aquela carne para a cidade. Da mesma maneira, por exemplo, eu vou visitar a irmã Aida. A irmã Aida não era cristã. A irmã Aida servia a deusa Diana. Aí a irmã Aida fazia uma refeição consagrando para a deusa Diana e me chamava como cristão. Como cristão fazer isso? Já que eu tinha o Concílio de Jerusalém falando que eu não podia comer das coisas sacrificadas a ídolo. Como que Paulo resolveu isso? Vou dar um exemplo. Você tem um supermercado. O dono do supermercado é metido com paganismo. Ele consagra todos os produtos do supermercado. Aquilo ali é um alimento sacrificado a ídolo. Como saber? Não tem como saber. Então essa é a questão que Paulo fala aqui. Aí ele vem, 1 Coríntios 10, 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Olha o que Paulo está falando. Quando você come alguma coisa sacrificada, você está participando do altar de adoração àquele ídolo. É isso que acontece. Mas Paulo continua perguntando, me diz uma coisa, o ídolo é alguma coisa? O que ele fala? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20, ele responde, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está falando aqui? Quando a gente faz a ceia, a gente é participante do Senhor. Se eu vou numa quermesse a um santo e como aquilo que está lá, eu sou participante da mesa dos ídolos. O que Paulo fala? Eu não quero que vocês sejam participantes da ceia e da mesa dos ídolos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, um crente não deve comer pão de Santo Antônio, balinha para São Cosme e São Damião, qualquer coisa que for consagrada. Os budistas consagram um monte de coisa. Não deve comer. Porque ao comer, eu sou participante daquilo. É uma coisa muito séria. E aí ele continua um pouquinho mais à frente. Olha o 21. O que fala? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Agora, olha o 23, o que ele fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que interessante.
Paulo fala em Romanos, nada em si mesmo é impuro. Paulo fala em Coríntios, o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, não é nada. E o ídolo é alguma coisa? Não, não é nada. O ídolo, na verdade, é um demônio que está querendo roubar a adoração. Todas essas coisas são nada, mas ao participar de um culto, de algo que envolveu culto, eu passo a participar da mesa dos ídolos e da mesa de Deus. Gente, você está numa boa, falo isso para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Você está passando fome numa situação séria. Se tiver lá um frango assado com farofa, tecnicamente, pela Bíblia, você pode comer que não vai acontecer nada, porque o frango assado com farofa não é nada. O sacrificado ao ídolo não é nada. Mas Paulo coloca uma regra, olha que interessante. Se o cara que fez o trabalho está lá, você não pode comer. Olha o que ele vai falar mais à frente. Olha que interessante essa regra. Porque uma vez, quem lembra do irmão chamado Tio Chico? Tem os DVD das bruxarias, não sei o que, tal. Tem um monte de coisa que eu não concordo, tem um monte de coisa que é errada. Mas esse irmão falou o seguinte, que ele estava no campo missionário, 3 dias sem comer. Quando passou do lado do trabalho, mandou o frango assado para baixo. E comeu a farofa. Inclusive ele fala que estava fresquinho ali. Eu achei aquilo horrível. Falei, meu Deus, como ele fez isso? Está maluco? Só que eu ainda não conhecia essa interpretação aqui. Gente, sacrificado ao ídolo é nada. O ídolo não é nada. Mas existe uma conotação espiritual. Porque senão eu poderia ir em quermesse. Olha que interessante, continua a leitura. 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Eu vou chegar no dono do supermercado. Opa, muito bom dia, meu nome é Maurício, o senhor tá bom, tá bom. Me diga uma coisa, o senhor tem alguma prática espiritual? O senhor consagrou aqui o mercado, é isso que eu vou fazer? Não. Eu entro no mercado, compro o que eu tenho que comprar. Quem garante que o feijão que você come não foi consagrado a um ídolo lá na fazenda? Gente, quem foi do interior aqui é coisa mais normal. Você chega nas fazendas, tem uma capela com um santo. O santo é um ídolo. O que tem por trás do santo? Um demônio. O que eu faço? Eu entro no mercado, compro feijão com ações de graça. Senhor, obrigado. E ó, para baixo. Mas olha que interessante. A coisa não é bem assim. Ele continua, 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei tudo que se puser diante de vós. Vamos dizer, quem vai ser o missionário? Você, eu mesmo. Irmão Maurício virou missionário na Índia. Aí o indiano convida o irmão Maurício para almoçar. O que o irmão Maurício faz? O irmão Maurício vai e almoça. Tudo que puser na frente eu como. Tranquilo. Sem dar um pio. Mas olha o texto continua. 28. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo, não comais. Opa! Cheguei lá, fui comer bala. Sentei. Vou na casa de uma pessoa que é envolvida com feitiçaria. Aí a pessoa fala, quer um chocolatinho? Olha, tem uma paçoquinha, tá aqui. Irmão Maurício não pode ver paçoca? Vai e come, quando eu vou pôr na boca. Olha, essa paçoquinha foi da festa de Cosme e Damião, lá no templo de Umbanda. Não vou fazer isso. Eu vou parar de comer na hora. Por que eu vou parar de comer? O texto explica. Olha que interessante. Versículo 28, vou reler. Se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. O que está falando aqui? A pessoa te chamou para ir na festa do santo. Você não vai, você não come nada. A pessoa comprou uma pizza na festa do santo. E quando foi à noite, chama você para comer.
O que você faz? Você come a pizza. Mas se ela falar, comprei lá na quermesse, você não come. Por sua causa, não, você podia devorar toda a pizza. O sacrificado ao ídolo não é nada, mas por causa da pessoa. Para ela, aquele produto que vem do seu culto religioso é santo. Foi consagrado à entidade. Por isso que a gente não vai à festa junina. Por isso que, por exemplo, alguns irmãos aqui que trabalham em empresas, às vezes as empresas fazem festa junina. Por exemplo, agora, final do ano, a empresa da Bruna provavelmente vai ter festa de Natal. A empresa da Tânia vai ter festa de Natal. Capaz que o seu patrão vai ter festa de Natal. Natal é um culto a demônios. O segundo ídolo mais adorado do mundo é Papai Noel. Ah, eu não vou na festa de Natal da empresa? Veja, primeiro, nem é Natal. Na verdade, aqui não é folclore. O que eu faço? Eu vou, como, vou embora. Agora, quermesse das empresas, a mesma coisa. Às vezes eu tenho que comparecer, é uma atividade social. Aquela festa junina da empresa não é uma festa ídolo. Aquela lá é uma festa do mundo, que nem carnaval, que nem um monte de coisa. E eles põem lá para dizer o motivo, põem bandeirinha, não sei o quê. Entendeu? O que eu faço? Vou ter uma convivência com meus colegas e vou embora. Vocês entenderam a diferença? Agora, jamais eu vou num lugar que houve um culto. Por exemplo, nós tivemos um casamento para ir. Antigamente eu pensava, por que eu não vou num casamento em templo de Umbanda ou no templo pagão e posso ir na igreja católica, que a gente sabe que tem o ídolo? Gente, primeira coisa, é completamente diferente. Primeira coisa, a igreja católica, embora seja uma igreja contaminada, ela tem as 9 doutrinas principais da vida cristã. Segunda coisa, quando eu fui lá, não disse amém para nada. Simplesmente entrei na cerimônia, acompanhei a cerimônia e fui embora. Do meu modo eu orei. Senhor, abençoa o casal, tal. Acabou. Vocês concordam que é completamente diferente de eu entrar num lugar infestado de demônios? Por isso que nós brasileiros, quando tem alguém por exemplo, alguém vai batizar uma criança na igreja católica, você sabe que aquilo não vale. Mas você vai em respeito ao seu amigo, só que você não concorda por nada. Porque veja, tem igreja evangélica que batiza a criança. Se eu não vou no batismo de criança na igreja católica, eu também não posso ir no batismo de criança da igreja evangélica. Mas eu vou nos dois. Só que eu sei que não vale nada. Alguém que está batizando uma criança, mesmo sendo evangélico, não vale nada. Mas eu vou num respeito, depois normalmente faz uma festinha, faz alguma coisa. Mas não tem nada consagrado, não tem nada contaminado. É um folclore. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio. Da mesma maneira, o que eu estou orientando os irmãos? Se acontecer hoje, nossa, fui na casa de uma pessoa, fez um chouriço frito. Se você quiser, pode comer. Ah, fui na casa da pessoa, fez uma galinha a molho pardo. Se você quiser, pode comer. Vou dar uma melhor ainda, essa eu vou pegar os irmãos. Fui lá para Santa Catarina, na parentada da irmã Sibila. Aí eles pegam aquele frango caipira maravilhoso, destronca o pescoço e faz a passarinho, bem fritinho. Meu irmão, coma e chama o pastor. Pastor, vem aqui para Santa Catarina que tem frango a passarinho. Porque se eu fosse seguir ao pé da letra, Sibila, você não podia comer nem nas propriedades dos seus parentes, porque eles não destroncam o frango. É carne sufocada. Eu não poderia comer a carne do Carrefour, porque não escorre o sangue totalmente. Para vocês terem uma ideia, tem uma pessoa aqui na nossa igreja que, infelizmente, o irmão criado na igreja passou a participar de uma seita judaizante. O judaizante é assim, ele crê no Cristo, mas diz que tem que seguir a lei de Moisés. Para vocês terem uma ideia, até o alimento do gado é diferente. A forma que mata o boi é diferente, a forma que mata a ovelha é diferente. A forma que mata os animais que são considerados puros é diferente. Até a comida do peixe que pode comer é diferente.
Se nós fôssemos seguir ao pé da letra a lei de Moisés, a gente não podia comer nada. Porque não podia nem ter fertilizante de porco na nossa alface que a gente come. Porque porco é impuro. Vocês entenderam? Dessa maneira, como que eu vou me portar a partir de hoje? Essas partes de fornicação, os irmãos já sabiam. A parte de alimento sacrificado a ídolo, os irmãos já sabiam. Mas eu acho que fica muito aqui a questão do escândalo. Existem pessoas que têm dificuldade com algumas coisas. E existem pessoas que acham que estão agradando o Senhor fazendo aquilo. O que você vai fazer? Você jamais vai colocar tropeço ao irmão. Você jamais vai ser alguém que vai afastar o irmão dos caminhos do Senhor por causa do comer, por causa do beber, por causa das práticas diferentes. Ah, lá na minha igreja a gente faz assim. Mas na igreja do irmão faz de outro jeito. Por exemplo, se você vai no estatuto da Congregação Cristã no Brasil, está lá, não pode comer sangue. Os irmãos, a gente sabe que conhece a Bíblia, que na verdade eles não podiam comer nada. Agora eu pergunto, vocês acham que eu vou chegar naqueles irmãos queridos, que eu amo tanto, e vou falar, está errado, não sei o quê? Não, eu vou ficar quieto. E quando eu estiver com eles, eu vou calar minha boca, vou fazer o que eles fazem. Por exemplo, eu fui num velório da Congregação Cristã. Todo mundo, na hora de orar, ajoelhou. O que eu fiz? Eu ajoelhei. Para não pôr tropeço no irmão. Eu acho que precisa ajoelhar? Não. Mas eu segui. Agora, ali no caso teve a questão do véu, estava desprevenido. Mas tenho certeza, se alguém emprestasse um véu para minha mulher, ó, coloca. Aqui, só naquele momento. Mas para não causar escândalo. Gente, véu, não tem nada a ver. Mas vocês entenderam a postura? Eu não vou concordar com aquilo que é errado, mas não vou colocar escândalo. Não vou colocar encrenca. A gente tem que andar buscando a unidade do corpo. A gente tem que preservar a vida dos irmãos. A gente tem que ter uma prática que traga crescimento para a igreja, e não ao contrário. Normalmente, na igreja hoje, na nossa sociedade, a gente tem querido colocar a nossa opinião contrária à opinião de todo mundo. Só a minha opinião interessa. Só as minhas coisas é que funcionam. O que eu tenho que fazer? Por exemplo, essa semana eu fui jantar, um irmão me convidou para jantar. Ele está numa igreja que eu não concordo com algumas práticas da igreja. Conversamos de outros assuntos. Teve um momento que entrou num assunto, aí eu, como ele entrou, eu posicionei, eu falei, mas tem isso, mas fiz de uma maneira branda. Fiz de uma maneira suave, porque eu não vou convencer ele. Na verdade, eu quero ter ele como irmão. Então, com essa sabedoria que eu tenho que me portar, de repente abrir uma porta, por exemplo, os católicos, eu preciso de uma porta para evangelizar. Quem está na feitiçaria, eu preciso de uma porta. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, tem um monte de gente que não conhece a Deus. Se eu vier dar nos dedos toda hora, ninguém vai me ouvir. O que eu faço? Sem abaixar o preço. Eu me torno um embaixador de Cristo naquele lugar. Sou alguém que ora, sou alguém que dou bom testemunho, sou o melhor colega de trabalho, procuro ser o melhor funcionário. E assim as portas vão se abrindo, que Deus abre. Sem causar escândalo. Por exemplo, o irmão João, sempre vai buscar as netas dele, ele encontra com um irmão da Deus de Amor, uma pessoa católica, que parece que é bem temente a Deus, e um irmão de outra igreja. Os irmãos já perceberam que o irmão João é ligeiro na palavra. Tem aprendido bastante, mas ele não causa escândalo para ninguém. Ele conversa com sabedoria. O que aconteceu? Ele ganhou o amor dos irmãos. Ganhou o respeito. Por exemplo, todos os irmãos da congregação que eu conheço me tratam que nem crente. Todos. Talvez tenha algum que me dissimule, mas pelo que eu vejo tratam mesmo. Por quê? Porque eu respeito eles da maneira deles e amo, porque na verdade, gente, não é o comer, não é o beber, não é uma saia, não é o sangue. Todos nós em Cristo herdamos a vida eterna. Lá no céu não vai ter placa, lá no céu não vai ter costume, lá no céu não vai ter hábito. Não sejamos nós que vamos colocar tropeço na vida de um irmão que Jesus morreu por ele.
Vamos trabalhar o contrário, pela unidade do corpo, pela unidade da fé e por uma doutrina bíblica correta. Amém? Vamos encerrar por aqui. Eu ia falar sobre pena de morte, mas só vou poder falar isso na quarta-feira. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando na nossa convivência cristã diária. Senhor, que o Senhor venha nos ajudando em nossa fraqueza. Que não sejamos nós que vamos causar divisões, que vamos causar escândalo, que vamos obrigar o irmão que é fraco na fé de estar fazendo algo que para ele é errado. Mas ao contrário, que nós possamos estar edificando a vida uns dos outros. Que nós possamos, Senhor, com temor de Ti, compreendendo que o Senhor morreu por todos os salvos, que nós sempre sejamos instrumento de graça, instrumento de amor, instrumento de unidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos embaixadores de Cristo, que os nossos lares sejam casas onde a Tua presença habita constantemente, que o nosso testemunho diário sempre seja dado com temor e com tremor diante de Ti. Ajuda-nos em nossa fraqueza e nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém.